soberano, se faz pequeno um pedaço de pão, só por amor. Irmãos e irmãs, os que estão aqui presentes e aqueles que nesse terceiro dia do nosso tríduo estão nesta noite também unidos a nós em oração. Nós nos propomos, desde o primeiro dia deste tríduo, que estamos rezando em preparação para a celebração da solenidade de Corpus Christi, a refletirmos sobre diversos aspectos ou várias dimensões da Eucaristia, de modo que no primeiro dia nós refletimos da Eucaristia como sendo presença real de Jesus Cristo, e falamos também da Eucaristia na sua dimensão de partilha ou de compromisso social. Ontem nós falamos da Eucaristia como sendo um memorial e como sendo ação de graças. Desde o primeiro momento, alertamos que não devemos perder de vista que esta nossa reflexão, ainda que seja feita a partir de vários pontos e sobre diversas dimensões, não esgota o mistério insondável, inesgotável que é a Eucaristia. Lembramos também desde o primeiro momento que toda esta nossa reflexão tinha o propósito, tinha o objetivo de, fazendo com que conheçamos melhor a Eucaristia, dediquemos mais amor a ela e nos comprometamos mais com Jesus Cristo na Eucaristia. A nossa reflexão, o nosso esforço intelectual para conhecer a nossa fé é sumamente importante, para que não aconteça conosco aquilo que aconteceu com aquele grupo dos saduceus no Evangelho de hoje, quando levam um questionamento a Jesus, levam a ele uma questão que para eles definia definitivamente a inexistência da ressurreição ou da vida eterna, e eles tiveram que ouvir de nosso Senhor Jesus Cristo esta repreensão: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, não conseguem interpretar corretamente as Escrituras e subestimam o poder de Deus. Hoje continuamos então naquele nosso propósito inicial e queremos refletir sobre a dimensão epiclética ou pneumatológica da Eucaristia e sobre a dimensão escatológica. Não se surpreendam e não se assustem com as palavras que a teologia usa, porque a nossa reflexão, como sempre, é muito simples. Primeiro, falemos da dimensão pneumatológica ou eclesiológica ou epiclética da Eucaristia. Pneuma é a palavra que nós traduzimos como Espírito, e é a palavra que a Sagrada Escritura usa para falar do Espírito Santo. E epiclese significa uma invocação que nós fazemos ao Espírito Santo. Ou seja, quando nós falamos da dimensão pneumatológica
da Eucaristia, nós estamos falando da relação que existe entre a Eucaristia e o Espírito Santo. E nós podemos começar dizendo que a Eucaristia só é possível graças à ação do Espírito Santo que age. É o Espírito Santo que age para que a Eucaristia seja um memorial, como nós refletimos ontem, para que ela seja uma atualização de um acontecimento que se deu no passado, na missa, para que aconteça o milagre da transubstanciação. O sacerdote invoca, ele pede, ele chama o Espírito Santo sobre as espécies do pão e do vinho, para que eles sejam eucaristizados no corpo e no sangue de Cristo. E nós podemos recordar, citando como ontem, o exemplo da oração eucarística segunda, quando o sacerdote diz: santificai. Quando ele invoca o Espírito Santo sobre o pão e o vinho, ele diz: santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito. Esta é a primeira epiclese, é a primeira invocação que o sacerdote faz neste primeiro momento sobre o pão e o vinho. E depois da consagração, o sacerdote faz uma segunda epiclese, uma segunda invocação do Espírito Santo, agora sobre toda a assembleia, sobre a comunidade que está reunida celebrando a Eucaristia, celebrando aquela missa. O sacerdote invoca o Espírito Santo sobre todos aqueles que estão ali presentes, para que eles também se transformem, se tornem no corpo místico de Cristo. Na oração eucarística segunda, o sacerdote diz: e nós suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Ou seja, o sacerdote realiza duas vezes a epiclese. Duas vezes ele invoca o Espírito Santo. Primeiramente, sobre o pão e o vinho. Num segundo momento, sobre todos aqueles que estão presentes ali, participando daquela celebração. Ou seja, é o Espírito Santo que cria as condições para que aquele gesto que nosso Senhor Jesus Cristo realizou uma vez por todas, naquela determinada situação histórica há muito tempo, naquele determinado tempo específico, seja recriado, seja atualizado para aquela comunidade que está ali presente naquela celebração. Ou seja, é graças à pessoa do Espírito Santo, é graças à ação do Espírito Santo que se atualiza os gestos e as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós então podemos experimentar de modo particular, de modo pessoal e também de modo comunitário os frutos
da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é graças à pessoa do Espírito Santo, é graças à ação do Espírito Santo que cada um de nós podemos experimentar que nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós e não somente para outra pessoa. Por isso, o Espírito Santo é invocado sobre o pão e o vinho e é invocado também sobre todos aqueles que participam daquela celebração. Esta dupla invocação do Espírito Santo, esta dupla epiclese, expressa a relação íntima, a relação profunda e a relação recíproca que existe entre a Eucaristia e a Igreja. Esta dupla invocação do Espírito Santo expressa a relação que existe entre o corpo sacramental de Cristo, que é a Eucaristia, e o corpo da Igreja, que somos cada um de nós. Ou seja, na Eucaristia nós estamos celebrando aquilo que cada um de nós somos convidados a ser. Somos convidados a ser um sacramento, a ser um sinal de Jesus Cristo. Claro que mesmo aqueles que porventura e às vezes durante muito tempo não recebe Jesus na Eucaristia, sabe disso. Quando o sacerdote ou o ministro leva até você Jesus na Eucaristia, ele apresenta Jesus na Eucaristia e diz o corpo de Cristo. Mas veja que coisa interessante. O sacerdote ou o ministro apresenta Jesus na Eucaristia e diz que aquilo ali é o corpo de Cristo. Mas Santo Agostinho, o douto e santo da nossa igreja, dizia, na verdade, o corpo de Cristo, o verdadeiro corpo de Cristo é a igreja, é a assembleia, é a comunidade, é cada um de nós. E a Eucaristia é para formar o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é cada um de nós. São João Paulo II disse: a igreja nasce da Eucaristia como um corpo, e a Eucaristia é o alimento para a igreja. Quando nós falamos então da Eucaristia na sua dimensão pneumatológica, na sua relação com o Espírito Santo, nós consideramos a Eucaristia como o corpo de Cristo e consideramos também cada um de nós como o corpo. A Eucaristia é o corpo sacramental e cada um de nós e a comunidade toda reunida é o corpo místico, é o corpo eclesial que é formada e que nasce da Eucaristia. Temos ainda como proposta para hoje refletirmos sobre a Eucaristia na sua dimensão escatológica. Escatologia significa literalmente o estudo sobre as coisas que vão acontecer no fim do mundo. De um modo mais restrito,
Escatologia pode-se dizer que é o estudo sobre o céu, sobre o purgatório e sobre o inferno, sobre aquilo que está por vir, não somente num tempo futuro nesta vida, mas aquilo que está por vir também na eternidade. Na dimensão escatológica da Eucaristia, nós afirmamos então que a Eucaristia não é somente uma lembrança. Vimos ontem no memorial, a Eucaristia é a atualização de um acontecimento no passado. Agora, na dimensão escatológica, nós dizemos: a Eucaristia não é somente memorial, não é somente uma atualização no presente de algo que aconteceu no passado. A Eucaristia também nos remete para o futuro, não somente um futuro nesta vida, mas um futuro também para a eternidade, ou seja, em uma única realidade que é a Eucaristia, nós trazemos estes três momentos: o passado, o presente e também o futuro. Quando os judeus celebravam a ceia pascal, eles tinham consciência de que estavam celebrando um acontecimento passado, que era a libertação deles da escravidão do Egito, mas eles tinham também consciência que eles estavam celebrando a esperança deles de que um dia Deus enviaria o Messias Salvador. Eles estavam também celebrando uma esperança para o futuro, e esta dimensão está presente também quando celebramos a Eucaristia. Nós hoje celebramos a Eucaristia fazendo memória, o memorial da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e ao mesmo tempo nós estamos professando a nossa fé na segunda vinda de Jesus. Quando nós rezamos a missa, logo no início do rito da comunhão, o sacerdote reza: vivendo a esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Ou seja, quando nós celebramos a Eucaristia, nós estamos celebrando também numa perspectiva escatológica. Nós estamos celebrando uma esperança que nós ainda não a temos realizada, uma esperança que nós temos para o futuro, a segunda vinda de Jesus Cristo até nós, ou a nossa ida para Ele, caso morramos antes da sua segunda vinda. A dimensão escatológica, a dimensão de uma perspectiva, de uma esperança para o futuro, constitui um dos aspectos da última ceia que nosso Senhor Jesus Cristo fez com os seus discípulos. E no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 54, nosso Senhor Jesus Cristo faz esta relação de modo muito claro e inequívoco, quando ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, na Eucaristia, nós estamos celebrando aquilo que na teologia nós chamamos de o já e o ainda não. Na Eucaristia, nós celebramos aquela graça que nós já vivemos
com Jesus Cristo. Nós já celebramos aqueles frutos que nós já experimentamos hoje, por crermos e sermos discípulos de Jesus. Mas nós estamos celebrando também aquilo que nós esperamos viver na eternidade. Na Eucaristia, nós celebramos aquilo que nós já experimentamos. Na Eucaristia, nós celebramos o começo daquilo que nós esperamos viver plenamente na eternidade. Nós vamos viver na eternidade aquilo que nós já começamos a viver aqui na terra. E esta esperança nós a celebramos na Eucaristia. Irmãos e irmãs, recordando então esta dimensão da Eucaristia, primeiro na sua relação com o Espírito Santo, na relação da Eucaristia com a nossa esperança para o futuro e para a eternidade. O próprio Espírito Santo nos conceda a graça de amarmos sempre mais e nos comprometermos sempre mais com nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, assim como fizemos o propósito para estes dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Comunidade Rema, ser palavra forte de Deus.